Olá, meus estimados, meus queridos, minhas queridas, que alegria! Pense na alegria que eu, o Paulo e todos os técnicos aqui da sede Paraná, Aulas Paraná, estamos em poder levar até você mais uma aula de Química Orgânica. Sim, professor, e nesta aula, professor, nesta aula de Química Orgânica nós vamos estudar um pouco mais sobre isomeria. Em questão, a isomeria plano-constitucional e, mais especificamente, a metameria e também a isomeria de função. Venha, venha, vamos mergulhar neste oceano de conhecimento. Ah, professor, tô animado, professor. Tô animado, professor. Fiz minha inscrição, professor, no vestibular. Vou fazer a inscrição no Enem, quero saber se eu vou gabaritar com essas aulas Paraná. Você já gabaritou, meu amigo. Aqui nós temos o caminho da felicidade. Professor, quais são os objetivos para esta aula, professor? Bom, retomar o que é a isomeria plana e a sua classificação, pois a aula gira em torno disto. Compreender o conceito de isomeria de compensação, compreender o conceito de isomeria de função e, claro, você vai minerar, você vai metabolizar, você vai processar toda esta informação fazendo atividades. Professor, eu gosto dessa parte, hein, professor? Sim, eu também gosto mesmo, porque você trabalha e eu descanso. Mas por enquanto é minha vez de trabalhar. Vamos lá. Você lembra quais as funções químicas estudadas até agora, na terceira série do ensino médio? O que é isomeria de função e isomeria de compensação? São questionamentos que você irá responder naturalmente no decorrer desta aula. Professor, eu quero que o senhor me lembre então o que vem a ser isomeria. Isomeria é um fenômeno. É um fenômeno em que nós observamos substâncias químicas constituídas dos mesmos átomos e formando substâncias químicas diferentes. E esses isômeros, substâncias que possuem os mesmos átomos, mas são substâncias diferentes, esses isômeros, muitas vezes, nós podemos distingui-los no plano e outras vezes precisamos distingui-lo no espaço. E aí nós temos a classificação entre isomeria plana e isomeria espacial. Muito bem. Vamos lá, professor. Eu quero um pouco mais desta classificação de isomeria. Tá, nós temos esta classificação e temos a subclassificação. Classificação entre isomeria plana e isomeria geométrica e a subclassificação da isomeria plana ou constitucional. Nós temos a isomeria de função, cadeia, posição, metameria e tautomeria. E a subclassificação da isomeria geométrica, professor? Geométrica. A isomeria espacial, também chamada de estereoisomeria. Subclassificada em isomeria geométrica e isomeria ótica. Muito bem. Isomeria constitucional ou plana, aqui nós temos a isomeria de função. Os isômeros pertencem a funções químicas diferentes. Nós vamos observar daqui a pouco num exemplo, tá? Um grupo de átomos forma um álcool e o mesmo grupo de átomos formam uma outra substância de uma função química diferente, um éter. Calma, já chegaremos lá neste exemplo, tá? Isomeria de cadeia. Os isômeros pertencem à mesma função, mas apresentam diferentes tipos de cadeia carbônica. A isomeria de posição, os isômeros pertencem à mesma função, têm o mesmo tipo de cadeia carbônica, mas apresentam diferença no quê? Apresentam diferença na posição de um grupo funcional, na posição de uma ramificação ou então de uma insaturação. E a isomeria denominada de metameria, professor? Esses isômeros pertencem à mesma função, apresentam o mesmo tipo de cadeia carbônica, mas apresentam diferença na posição de um heteroátomo. Professor,
É só para eu firmar bem na minha cabeça, professor. O que é um heteroátomo, professor? Heteroátomo é um átomo diferente, a etimologia da palavra. Mas diferente do que, professor? Diferente de carbonos e hidrogênios, tá? A química orgânica é constituída de alguns átomos. O principal, evidentemente, é o carbono. E o hidrogênio também. Agora, nós temos oxigênio, temos nitrogênio, temos enxofre. Esses átomos diferentes de carbonos e hidrogênios nós denominamos de heteroátomo. Ah, tá, professor. Agora não esqueço mais, professor. Tá gravado, professor? Sim. Tautomeria. Como é essa isomeria, professor? São aquelas substâncias que é um caso particular de isômeros de função, no qual os isômeros coexistem em um equilíbrio químico dinâmico. Nós vamos trabalhar este ponto aí, tá? Numa reação química, uma reação direta e inversa, nós temos substâncias químicas coexistindo num equilíbrio químico. Aí, então, nós temos esse tipo de isomeria, a tautomeria. Agora eu quero que você dê um look. Look, professor? Visualizar? Sim, visualize aqui. Nós temos esta estrutura e esta estrutura. Temos duas substâncias químicas diferentes, pertencentes à função química diferente, no entanto, elas possuem os mesmos átomos. Observe, aqui nós temos um álcool. Por que um álcool, professor? É um álcool porque nós temos o OH, este radical OH, ligado a um carbono saturado. Então, nós temos caracterizada a função química álcool. Então, observe, nós temos o etanol, 2 carbonos, tá? Étil, etanol. E aqui nós temos o éter. Éter é porque o oxigênio está ligado entre 2 carbonos. Então, aqui nós temos o éter, temos o álcool, metano, duas substâncias químicas pertencentes à função química diferente. Então, nós temos a isomeria de função. Outro exemplo aqui, observe essas duas estruturas. Quero que você observe bem qual é a diferença entre elas. Um ponto muito importante que você deve observar é a posição desse C-O, esse grupo que nós denominamos de carbonila. Aqui nós temos a carbonila entre 2 carbonos e aqui nós temos a carbonila no final da cadeia carbônica. Professor, eu sei, professor, quando nós temos a carbonila no final da cadeia carbônica, a função é aldeído, professor. Você está de parabéns. E quando nós temos entre 2 carbonos, professor, a função química é cetona, professor. Yes! Você realmente me surpreende, hein? Sim, aqui nós temos a cetona, a propanona, o nome dessa substância, cadeia carbônica aberta, normal, saturada, homogênea, e aqui nós temos um aldeído, cadeia carbônica aberta, normal, saturada e homogênea. Muito bem. Aqui nós temos mais um exemplo de isomeria de função. Observe, tá? Dê uma analisada, com aquele seu olhar clínico, analisador, nessas duas estruturas e você vai observar que aqui nós temos um oxigênio entre 2 carbonos e temos o grupo carbonila. Aqui nós temos o OH e a carbonila no final da cadeia carbônica. Aqui, portanto, nós temos um ácido carboxílico e aqui nós temos um éster. Duas substâncias químicas que pertencem a funções químicas diferenciadas, no entanto, constituída dos mesmos átomos. Isto nós denominamos de isomeria de função. Professor, olha, professor, não me esqueço mais, professor. Isomeria de função são substâncias orgânicas isômeras que pertencem a funções químicas diferenciadas. Sim,
Sim, repetir também é aprendizagem. Você vai memorizar, você vai fixar, você vai processar essas informações. Observe que nós temos o ácido propanóico e aqui nós temos o etanoato de etila. Cadeia carbônica normal, saturada e heterogênea. Aqui, cadeia carbônica normal, saturada e homogênea. Muito bem, aqui temos mais um exemplo de isomeria de função. Nós temos um álcool aqui, tá? Temos o anel aromático e aqui temos a metila e aqui temos o H ligado neste grupo aqui. Aqui nós temos uma outra substância que pertence a uma outra função química, o fenol. Aqui nós temos o álcool benzílico e aqui temos o ortometilfenol. Muito bem. Professor, agora, professor, eu gostaria de processar. Eu gostaria de lhe dar um time, professor, um descanso, porque é a minha vez de trabalhar. Então, vamos lá, né? Professor, olha, professor, realmente gosto muito das aulas de Química Orgânica, professor. E eu gosto muito de tê-lo como aluno. Por quê? Porque você é muito aplicado. Eu tenho certeza que você acertou esta questão. Essa reciprocidade aqui é maravilhosa. Você nos adora e nós o adoramos. E nós nos amamos trabalhar juntos. Confere aqui a sua resposta, por favor, confira. Então era para você desenhar a estrutura do butanal e da butanona, identificar se eles são isômeros e, caso seja, classificar o tipo de isomeria. Então aqui nós temos
o butanal, tá? Aqui, ó, C dupla O no final da cadeia. E aqui nós temos a butanona, tá? Então nós temos aqui o C dupla O entre 2 carbonos. Eles são isômeros? Sim, sim. E qual tipo de isomeria? De função. Porque aqui nós temos a função aldeído e aqui temos a função cetonas. Muito bem. Agora, professor, o senhor tinha falado no começo que a gente ia ver isomeria de função e isomeria de compensação, também chamado de metameria. Muito bem. Eu quero entender também, professor, esse tipo de isomeria. Buenas! E eu quero lhe explicar. Vamos lá, ó. A metameria ou isomeria de compensação são isômeros que pertencem à mesma função, apresentam o mesmo tipo de cadeia, mas apresentam diferença na posição de um heteroátomo. Lembra que eu já lhe disse, heteroátomo são átomos diferentes de carbonos e hidrogênios. Normalmente nós vamos ter oxigênio, nitrogênio, enxofre, tá? Então são os heteroátomos. Veja, visualize essas duas estruturas químicas aqui. Tá? O que você observa? Eu destaquei muito bem. Aqui nós temos o nitrogênio ligado no carbono número 1 e aqui nós temos o nitrogênio ligado no carbono número 2. Então nós temos aqui duas substâncias químicas pertencentes à mesma função química, que são aminas, tá? E aqui nós temos uma cadeia aberta, normal, saturada e heterogênea. Aqui a cadeia também é aberta, normal, saturada e heterogênea. Professor, então a única diferença é a posição do heteroátomo, que neste caso é o N, é o nitrogênio. Você é muito bom, você é muito boa em química. Parabéns, exatamente, observe. Então nós temos o quê? Nós temos a isomeria de compensação. Aqui tem um outro exemplo. Separei um outro exemplo para nós poder visualizar. Observe essa estrutura, mesmos átomos, as substâncias pertencem à mesma função química, porque são éster, tá? Observe, ó, oxigênio, carbono, C dupla O, oxigênio, carbono, C dupla O, mesma função química, mas o que nós temos de diferente aí? Temos a posição do heteroátomo. Aqui o oxigênio está ligado no carbono número 2 e aqui está ligado no carbono número 1. Professor, isso aí é o que, professor? Eu sei, professor, eu sei, professor. Eu gostaria de pegar o telefone agora e ligar para ti, professor, só para mostrar que eu sei. E eu tenho certeza que você sabe. Então, é isomeria de compensação. Aqui nós temos o etanoato de etila, aqui nós temos o metanoato de N-propila. A cadeia carbônica aberta, normal, saturada, heterogênea. Cadeia carbônica aberta, normal, saturada e heterogênea. Professor, pare de falar um pouco, professor, que eu quero trabalhar processando essas informações. Manda ver. Vai lá.
Professor, o senhor já retornou, professor? Sim, claro, eu não consigo ficar longe de você. Professor, o senhor fala isso por causa do dinheiro que o senhor está ganhando aí ou porque o senhor realmente gosta de trabalhar com a química? Eu amo trabalhar com a química. Muito bem, vamos conferir a sua resposta aqui, tá? Vamos lá. Era para você propor 2 aldeídos e uma cetona para este grupo de átomos. 4 carbonos, 8 hidrogênios e 1 oxigênio. Aqui nós temos os 2 aldeídos, né? Nós temos o butanal, muito bem. Veja aqui, ó, 4 carbonos, a carbonila no final da cadeia. E aqui nós temos o 2-metilpropanal. Nós temos aqui a carbonila no final da cadeia carbônica e aqui nós temos o radical metila no carbono número 2. Observe, cadeia carbônica aberta, normal, saturada e homogênea. Cadeia carbônica aberta, ramificada, saturada e homogênea. Muito bem. Professor, esses aqui são os 2 aldeídos, certo? Eu cheguei nesses 2 aldeídos. E a cetona, professor? Está aqui. A acetona, a carbonila, C-O, entre 2 carbonos. Aqui nós temos caracterizado uma função química cetona e o nome desta cetona em específico é butanona. Butanona, professor, é porque são 4 carbonos? Sim, o prefixo que indica 4 carbonos, você sabe, eu só estou reforçando. Fazendo com que você busque esta informação nos seus arquivos mais interiores da química orgânica, aí nesse cérebro muito bom que você tem, que é algo muito particular seu. Butanona, então, but, porque são 4 carbonos, tá, professor? Só para que desencargo de consciência. Se fosse 3, professor, ele seria prop. 5 é pente, professor. Yes! Perfeito. Butanona. Então, nós temos aqui acetona e temos aqui os 2 aldeídos. Muito bem. Eu também pensei em você separando esta reportagem para você. Você está nadando neste oceano da química orgânica. E eu quero que você dê um mergulho. Mas mergulhe um pouco mais a fundo neste conhecimento. Mire aqui a câmera do seu smartphone e acesse essa reportagem e você vai ver aqui como que um meteorito pode nos contar a história do sistema solar e o que isso tem a ver com esses estudos que nós estamos fazendo de isomeria. Pesquise, leia, dedique, mergulhe ainda mais nesse oceano de conhecimento da química orgânica. Ai, que pena, professor. Quando o senhor coloca esse slide, meu coração... Ai, professor, meu coração gela. Eu também fico com uma pena de ter que me afastar, sair aqui dos estudos, deixá-lo aí. Mas a vida é assim. O que nós estudamos nesta aula? Nós retomamos o que é isomeria plana e sua classificação, compreendemos o conceito de isomeria de compensação, compreendemos o conceito de isomeria de função e, claro, praticamos através de atividades. Aqui nós temos algumas referências e fica os nossos agradecimentos a você. Você é o objeto direto de toda essa dedicação minha, do Paulo, todos os técnicos, profissionais aqui desses estúdios, da Aula Paraná. E você, com certeza, você está construindo a sua história e vai ser uma história muito bonita. Eu fico por aqui e te encontro na próxima. Até breve.